Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Boa tarde! Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula hoje, aula de número 16. Vamos dar continuidade à nossa quarta unidade, a última unidade aí do ano para vocês, certo? Vamos começar com a nossa frase do dia, como sempre. Nossa frase hoje é um versículo da Bíblia, que eu queria trazer para vocês. É uma frase bem linda. E vamos ver em inglês, em seguida em português. Ela está dizendo o seguinte em inglês. Don't be afraid. Just, e a última palavra agora, believe. O que é que ela quer dizer para nós? Não esteja com medo, né? Não tenha medo, apenas acredite. Então, essa última palavra significa acredite. Não esqueçam dessa palavra, certo? Então, não tenham medo, acreditem. Essa é a nossa frase que eu queria deixar para vocês hoje. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre um verbo modal. Porém, existem vários verbos modais, certo? Vocês vão aprender futuramente. Mas hoje eu quero falar sobre um, que é o verbo can. Ele está aí na imagem para vocês. Ou também, nós podemos falar could. Porque can, esse primeiro, é o presente e o de baixo é o passado, certo? Mas vamos lá entender. O verbo modal, o que é? Para vocês conseguirem entender, antes de eu explicar direitinho como é que a gente usa eles, certo? Ele é um tipo de verbo que vai auxiliar e que vai ajudar a especificar mais o sentido do verbo principal. Então, ele vai nos dar aquele auxílio sobre o verbo principal da frase, certo? Então, por exemplo, o verbo can e o could, que a gente vai estudar, né? Eles podem significar pode e podia ou poderia, né? Então, no presente ele significa pode, no passado podia ou poderia, ok? Então, observem aí a tradução deles, tá certo? E aí, quando é que a gente vai usar o can e o could? Como eu já falei para vocês. Um no presente, outro no passado. E eles vão expressar, né, a habilidade, uma capacidade que a pessoa tem de fazer algo. Então, eu já sei o significado, já sei quando ele usa se é no presente ou no passado, mas eu uso em que situação? Aqui eu estou mostrando para vocês exemplos. Aqui tem um exemplo no passado, com o verbo could. Tem uma frase que está dizendo assim em inglês, ó. I could go to see a movie. Eu poderia, por exemplo, eu poderia ver um filme. Então, aí ele tem essa ideia de poder, certo? De poderia ver um filme, tá no passado. Já aqui, do outro lado, eu coloquei o verbo can. Tem aí o menininho do meio, ele está dizendo I can. Então, ele está falando das habilidades que ele tem. Então, ele consegue. Ele consegue fazer o quê? Ele consegue nadar, ele consegue caminhar, ele consegue pular, certo? Então, quando você fala assim, eu consigo tocar um violão, eu consigo nadar, por exemplo. Então, são habilidades que você tem, porque às vezes nem todo mundo consegue, certo? Então, aqui a gente vai usar o nosso verbo modal, o verbo can. Se você quer dizer o passado, uma incapacidade que você tem, né, uma inabilidade, a proibição, dedução, a gente pode usar no passado, na forma negativa, desculpa, o not. Você vai colocar o not depois do nosso verbo. Então, por exemplo, ali eu disse a vocês na frase anterior, eu consigo nadar. O menino falou que conseguia nadar. Mas se ele não consegue nadar, se a gente dissesse assim, ele não consegue nadar, certo? Então, ele não tem aquela habilidade para fazer aquilo. Aí a gente vai usar a forma negativa, certo? Nós temos que colocar o not. Ou como está aí no balãozinho para vocês. Olhem esse balão. O primeiro, a pessoa conseguindo esquiar, né? Então, ela fala, I can ski. Ela consegue. Mas, se ela não consegue, olhem aí o outro balãozinho. No outro balãozinho, ela está falando que não consegue. Vocês estão vendo realmente na imagem que ela não consegue. Tá vendo? Quando ela não consegue, a gente coloca o not depois do can. Ou nós colocamos uma forma abreviada, a forma curtinha de escrever a palavra, que ficaria assim. I can't ski.
Então, prestem atenção que ou vocês colocam dessa forma que está aí, ou vocês colocam o not depois do can. Certo, pessoal? Aqui tem outro exemplo para vocês. Então, no primeiro ele está falando assim, ó, ele consegue voar. Observaram? Esse fly, F-L-Y, significa voar. Já no outro lado, está dizendo que ele não consegue voar. Então, a forma negativa, tá bom? E aqui eu gostaria de mostrar para vocês o could, que é o passado, né? Conseguia, podia, na forma negativa, tá bom? Então, quando eu digo para vocês assim, quando eu era criança, eu não conseguia nadar. Eu não conseguia. Hoje eu consigo, por exemplo. Mas quando eu era criança, eu não conseguia. Estou falando para vocês de uma habilidade que eu não tinha no passado. Eu uso can? Não. Eu uso could, certo? Então, observem que ele é a mesma coisa do outro, do can. A gente vai colocar o quê? O not, N-O-T, depois do verbo, para a forma negativa. Mas também, assim como o outro, a gente pode abreviar. Observem aí nessa imagem que tem em vermelho essa frase, could, a palavra could, e a palavra em verde aí tem couldn't, que é a forma negativa contraída, abreviada, certo? Ela é a forma menorzinha da gente escrever a palavra could not. E olhem a frase, só para a gente fechar essa primeira parte, essa última parte aqui. Tem assim, quando ele era um bebê, ele conseguia ou não conseguia caminhar? E aí? Ele não conseguia, tá vendo? Ele só estava engateando aí, por exemplo. Mas ele não conseguia. Então, se a gente fosse marcar aqui, eu fosse pedir para vocês marcar a alternativa correta, vocês marcariam a B, né? Porque ele não conseguia. Então, a gente tinha que colocar a forma negativa, tá bom, pessoal? E aqui só outro exemplo para vocês. Tem a frase assim, I couldn't sleep last night. A pessoa está sentada aí na cama e está dizendo, ó, eu não conseguia dormir, eu não consegui, na verdade, dormir a última noite. Não consegui dormir a última noite. Então, vocês observaram que aí ele está usando a forma negativa no passado, tá bom? Se ele estivesse dizendo que conseguiu, a gente tiraria o not aí, tiraria a negativa. Deixaria só o could, C-O-U-L-D, tá bom? Mas, como está na negativa, ele não conseguiu, a gente deixa dessa forma, tá certo? Se você quer dizer que consegue, você usa o quê? O can, tá bom? Lembrem disso. Então, esse é o nosso assunto. É um assunto bem tranquilo. São esses dois verbos modais que eu queria dizer para vocês. E eu mostrei para vocês o significado, quando a gente usa, suas formas negativas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não deixem de falar com os professores de vocês. E até a próxima aula.